Graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez à Escola Bíblica. Nós queremos agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos. E nesse momento a gente vai estar orando ao Pai para estar dando início a esse estudo maravilhoso e abençoado. Amém? Então oremos. Deus, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de compartilhar mais uma vez da Tua parte, da Tua palavra. Senhor, muito obrigado porque, apesar das nossas limitações, o Senhor usa a nossa vida, Senhor, usa nossos lábios, todo o nosso ser para abençoar os outros, Pai. Muito obrigado, ser como professor, ser com aqueles que estão ouvindo do outro lado. Senhor, que Tu possas nos ajudar a entender, a compreender aquilo que Tu quer falar a cada um de nós. Deus, que seja feita a Tua vontade em nossa vida. Nós viemos perceber qual é a vontade do Senhor para cada um, Deus. Obrigado, eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nesse momento nós vamos abrir a leitura da palavra para o estudo dessa escola bíblica de hoje, que é o tópico 2, no Evangelho de João, no capítulo 15, do 1 ao 5. Gostaria que vocês me acompanhassem, né? Evangelho de João 15, do 1 ao 5. E diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós poder dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Bom, com esta palavra nós estaremos dando início à escola bíblica em nome de Jesus. Louvado seja Deus, porque em mais uma oportunidade de nós estarmos aprendendo mais da parte do Senhor. Esse estudo bíblico que tem, de alguma forma, abençoado muitíssimo as nossas vidas, nos feito crescer em Cristo Jesus, aprendendo um pouco mais dele, da obra poderosa que ele realizou em nosso favor, que nos livrou e que tem realmente nos trazido a graça de sermos cuidados e tratados como filho dele, para louvor e honra do mesmo. Hoje nós estaremos dando continuidade à lição de número 15, o tópico é o número 2. Os irmãos lembram, né, que o apóstolo Paulo estava falando àquele povo a respeito de alguns perigos que estavam sendo de alguma forma trazido ali àquela igreja. E nós vemos então na nossa revista, o autor colocou, né, como título, Perigo à Vista, e ele havia colocado ali 3 pontos que o apóstolo Paulo havia detectado como um perigo àquele povo numa busca de crescimento, numa busca de amadurecimento, adentrarem por eles. Porque com certeza esses 3 pontos, esses 3 aspectos desse desejo, esse afã de buscar crescimento, iriam afastá-los da realidade, que é Cristo e a sabedoria que está nele. E nós vemos então no primeiro tópico que foi tratado o legalismo. Chegamos então agora ao segundo aspecto, ao segundo tópico, que é então o misticismo, a qual nós vamos estarmos pensando e refletindo tudo aquilo que está na nossa revista e tudo aquilo que está nas Escrituras, para que nós não venhamos cometer erros e permitir que esses erros venham nos afastar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, o segundo tópico é o misticismo, e ele tem como base os versículos 18 e 19 de Colossenses 2. Colossenses 2, 18 ao 19, a qual nós vamos estar lendo agora. Mais uma vez, eu convido a você a estar acompanhando a leitura das Escrituras, porque isso vai trazendo em nós o amadurecimento, isso vai nos trazendo assim um relacionamento de intimidade com as Escrituras. E é importante a todo cristão manter esse relacionamento. Então, toda vez que estivermos lendo
formos fazer alguma consulta, faça isso também, mesmo em casa, né, para que isso seja um hábito na sua vida. A necessidade de estar extraindo das Escrituras as verdades que ela tem para a sua vida. Então, Colossenses 2, do 18 ao 19, está assim escrito: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando de Deus. Aumentando de Deus. Então, esses dois versículos são os versículos que nós vamos estar com ele nessa base aí do segundo tópico, que é o misticismo. E eu vou estar lendo aqui então na nossa revista. O misticismo religioso pode ser definido como busca de uma intensa experiência religiosa subjetiva. E aí eu gostaria que você entendesse aqui, essa religiosa subjetiva é justamente algo que não é concreto, uma busca de algo abstrato, algo que não é palpável, algo que não é realmente visível, que se separa, né, do concreto. Uma religiosidade concreta é aquilo que Cristo ensina. E qualquer outra coisa aí passa a ser dessa forma, né? Porque saiu daquilo que é a realidade. É a crença de que a realidade espiritual pode ser percebida sem um concurso do intelecto humano e dos sentidos naturais. Os místicos procuram a verdade internamente, valorizando sentimentos, intuições e outras sensações internas, mais do que dados objetivos, observáveis e externos. Os falsos mestres de Colossos proclamavam uma mística união com Deus. E aqui, nesse primeiro parágrafo aqui, a introdução do misticismo, eu queria estar pensando sobre isso aqui. Os místicos procuravam a verdade internamente, valorizando sentimentos, intuições e outras sensações internas. São perigos, meu amado, que nós vemos e continua aí em nossas igrejas. A primeira coisa, eu estou sentindo no meu coração, sem avaliar se essa é a vontade do Senhor. O cristão, ele não pode mais viver por sentimentos de coração. Ele vive pelaquilo que Deus diz a ele. Os sentimentos do coração são sentimentos enganosos, são sentimentos que podem e levam o homem ao erro, porque o homem não vive mais dessa forma. Não vive mais por vista, mas ele vive por fé. E fé em quê? Aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Isso é muito perigoso. Outra coisa que nós vemos assim, bem sensoriais, né? Onde as pessoas colocam assim: olha, eu já estou me sentindo arrepiado, olha só como é que eu me arrepiei. Tudo isso é atos externos, sensíveis. Isso faz parte desse misticismo, meu amado. Tomar atitude baseada no sentimento do coração, buscando, olha só o vento, olha como é que mudou agora, olha a brisa, olha só como é que eu fiquei todo arrepiado. Isso tudo, cadê a base? A base são as Escrituras. As Escrituras não ensinam com essas coisas. As Escrituras ensinam que eu preciso ter base no ensino e naquilo que o Senhor fez na minha vida para que eu tome as minhas decisões. E eu preciso estar bem atento a essas coisas. Então, logo nessa introdução aqui, nós encontramos essas verdades que nós precisamos estar bem atentos a ela. Então, o primeiro ponto do segundo tópico fala cuidado. E ele tem como base o versículo 18. Cuidado, base no versículo 18. A advertência começa com a expressão: ninguém se faça árbitro contra vós outros. Aqueles mestres assumiam um papel de juízes espirituais e desqualificavam os colossenses que não seguiam suas regras. O fato de suporem ser humildes era a maneira de esconderem o próprio orgulho. Os meios usados pelos místicos de Colosso eram os seguintes. E aí nós vamos ver, as duas formas a qual então esses místicos estavam agindo, estavam ensinando ali, são três, né? E eles vão estar vendo, nós vamos estar vendo isso logo a seguir.
Mas vamos refletir um pouco naquilo que foi lido. A advertência começa com a expressão: ninguém se faça árbitro entre vós. Ali, com esse ninguém se faça árbitro, é com a ideia de engano em relação a uma recompensa. Né? Uma pessoa que começa a trazer alguns ensinos como se fosse recompensa. Né? Olha só, segue essas coisas, que isso vai te dar isso vai te dar aquilo outro. Mas isso fugindo de Deus, isso fugindo do Cristo. Quando essas recompensas fugiram da realidade daquilo que Cristo fez, é ilusão. Então ele fala, não permita que essas pessoas possam ser aqueles que vão estar o quê? Entre árbitros, julgando se você está ou se você não está, se você pode, se você não pode. Se na verdade a bússola e se na verdade essa maneira de pensar não seja as Escrituras. Agora, se for as Escrituras, é claro que você precisa dar crédito a ela e seguir a essa verdade. Mas se não for, não pode ser e não basta ser somente uma palavra do homem. Essa palavra precisa ter respaldos bíblicos. Não somente uma palavra de um homem, mas precisa ter respaldo bíblico. E ele continua aí no versículo 18, falando sobre, né, o culto dos anjos. Né? Era uma observância cerimonial, como se fosse uma religião, uma adoração. E isso nós temos ouvido, né, hoje nos nossos arraiais aí igrejas falando, né, olha só, eu já estou vendo anjos passeando na igreja. Não, meu amado, essas coisas precisam ser bem realistas. Isso não pode, não sei, né, qual seria, né, mas Deus pode fazer todas as coisas, mostrar e revelar coisas às pessoas. Mas qual seria o objetivo de Deus mostrar anjos dentro da igreja para uma pessoa? Qual seria o propósito? Tem que ter um propósito divino. E o propósito divino tem que vir como desdobramento para a igreja e para aqueles. E ainda mais para aquele que, vamos dizer, trouxe e viu essa realidade de anjos na igreja. Então, a verdade, o que eles estavam trazendo aqui era um culto, era um cerimonial, era uma liturgia dentro dessa realidade. E se afaste disso, meu amado. Se afaste disso. Isso é engano. Isso é mentira. O homem deve viver uma realidade de culto ao Senhor. Saímos dos nossos lares, vamos para um templo, nos unimos com a igreja para ali cultuarmos, adorarmos ao Altíssimo, compartilharmos os dons que temos recebidos e edificar um a vida do outro. E ele também, nesse mesmo versículo 18, ele fala também sobre compreensão, cooperação, inclinação moral. Né? A compreensão, ali porque ele fala dessa mente carnal, inclinação moral. Algo que era equivalente ao coração, somente o coração. Né? Ele compreendia no seu coração e isso trazia uma inclinação dele, a qual ele obedecia e cumpria essas coisas. E nós precisamos entender o que nós cumprimos são regras que são nos trazidas das Escrituras. Esquadrinhe isso. Se a tua liderança está te ensinando algo que está sendo extraído da realidade, daquilo que a Escritura ensina. Se for daquilo que ele pensa, daquilo que ele acha, que você possa então arrazoar que o pensar e o achar dessa pessoa pode ou não te servir. Mas aquilo que essa pessoa traz das Escrituras é aquilo que você deve ter na sua vida. Então, precisa-se ter isso com essa realidade. E nesse versículo, então, 18, o apóstolo Paulo está aludindo ali, ele faz uma alusão, ele pensa, né, naquilo que ele está escrevendo, comparando aos gladiadores, comparando aos corredores que ganhavam as suas palmas no final da corrida, no final da sua batalha. Então, o que os falsos mestres estavam desejando de alguma forma? Roubar e retirar desses aquilo que eles deveriam ter por direito. Porque se um corredor chegasse até o final da sua corrida, se o gladiador chegasse até o final da sua batalha, eles recebiam essas palmas.
E todo aquele que tem uma carreira, todo aquele que tem uma proposta, todo aquele que tem um propósito divino para fazer e realizar, ele precisa chegar até o final. E esses falsos ensinos, o que eles fazem? São essas pessoas buscarem, quem sabe, atalhos, outros meios, não estarem indo na direção que Deus quer para a vida deles. E aí, meu amado, isso é roubar as palmas que são devidas àqueles que combatem, àqueles que correm, àqueles que fazem conforme o Senhor deseja. E quanto é perigoso os homens continuarem sendo guiados pelos sentimentos. Quantas atitudes equivocadas e arrependimentos são produzidos porque os homens não pensam em ouvir a vontade do Senhor, mas permite que o coração direcione as suas vidas. E com isso, trazem para si dores, trazem para si choro e tentam de alguma forma preencher esse choro, preencher esse dano com coisas que são superficiais e não com a verdade do Evangelho. Isso é muito perigoso. E a humildade e culto aos anjos possuem o mesmo objetivo. Quando tu estiver lendo o versículo 18, entenda isso. Tanto essa humildade que esses homens demonstravam aqui, e tanto quanto o culto aos homens tem o mesmo objetivo. E qual é ele? Tirar a sua vida e tirar a igreja do Senhor do alvo. E qual é o alvo? É o Cristo. Porque esses homens demonstravam uma falsa humildade, mas que não tinha nenhum propósito de humilde, porque na verdade eles queriam trazer vanglória para si. E a outra coisa, meu amado, o culto aos anjos. Ninguém sai da sua casa e ninguém vai cultuar anjos. Todos iremos cultuar ao Senhor. É por isso, e essa é a nossa motivação, é o culto e a adoração ao nosso Senhor. Nada nem ninguém pode roubar um momento de culto a Ele. Seja ele a personalidade, vem pregar na igreja o irmão fulano de tal. Não, meu amado. Tu não está indo para ali porque o irmão vai estar ali, porque o cantor vai estar ali. Você não está indo ali a não ser com um propósito de adorar e engrandecer o Altíssimo. Então, esse é o primeiro parágrafo do primeiro ponto, que é cuidado. Cuidado com essas coisas. Cuidado com aquilo que você possa estar praticando de uma forma de querer buscar ao Senhor, mas trazendo sobre a sua vida engano e lhe tirando do alvo. E como eu falei aqui, os meios usados pelos místicos de Colossos eram os seguintes. O primeiro deles era, como nós temos já lido aqui, o culto aos anjos. Pretextuando ser humildes, os falsos mestres de Colossos diziam que não ousavam aproximar-se de Deus, a não ser por meio de hostes de seres intermediários. Olha só, como isso é perigoso. A Bíblia nos ensina que o véu se rasgou e hoje nós temos um livre acesso através de Cristo, que é o nosso mediador, ao Santo dos Santos. E eles estão dizendo que isso não poderia acontecer. Está vendo, meu amado, como isso é retirar a igreja do alvo, a obra que Cristo realizou, enfraquecer aquilo que Cristo fez? E aí ele continua então. Isso contraria o ensino bíblico. Há um só mediador há um só Deus e um só mediador, em 1 Timóteo 2,5. Primeiro mediador aí é um só mediador, intercessor, reconciliador. O Cristo foi esse que nos reconciliou com o Pai. Então, isso está contrariando o ensino bíblico. Aquilo que esses homens estavam ensinando é um exemplo claro de algo que está, o quê? Contrariando o ensino bíblico. Se contraria o ensino bíblico, novamente eu venho fazer a mesma recomendação. Foge desses ensinos. Porque isso é o desejo dos falsos mestres, te tirar da direção daquilo que verdadeiramente Cristo fez pela vossa vida. Pois Ele é esse mediador, a obra dele é eficaz, e ela nos garante que temos agora acesso ao Pai, como Cristo sendo nosso mediador e o nosso intercessor perante Ele. A Bíblia proíbe a adoração de anjos,
nas palavras de Jesus, quando Satanás, um anjo, lhe propôs que o adorasse ao Senhor, teu Deus, e adorarás somente a Ele e darás culto. Está em Mateus 4:10. E isso, lá em outras traduções, está servirás. Prestar homenagem religiosa, prestar qualquer tipo de culto, seja a anjos, seja a homem. Meu amado, você não serve a homem, você não serve a anjos, você não serve nenhuma hoste infernal. Quem a você serve? É o nosso Senhor. Jesus repele isso, né? Então, naquele Mateus 4:10, e é interessante, eu gosto de relembrar, ele sempre diz assim, ó, quando então ele é confrontado, ele confrontando ali a Satanás o confrontando, melhor assim dizendo, ele faz assim, ó, está escrito. A resposta dele está com base naquilo que está escrito. Aonde? As Escrituras. Então domine as Escrituras para que você possa usar. Está escrito. E assim rejeitar esses falsos ensinos. Os anjos adoram a Deus, como Isaías mostrou na sua visão. Quando o evangelista João quis adorar um anjo, foi advertido para não fazê-lo. Isso está lá em Apocalipse 19:10. E aí eu vou estar lendo com os irmãos, né, manejando as Escrituras. Apocalipse 19:10. É quando então João nos traz isso. Olha lá, Apocalipse 19:10, está assim. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é espírito e de profecia. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando isso, o servo, o anjo fala isso, olha só, não me adore. Adore somente ao Senhor. E aí, dentro disso aqui, ele fala assim, ó, prestar reverência. Adoração aqui com ideia de prestar reverência, só se curvar ao seu Senhor, não a anjos. Então não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Né? Outra coisa que nesse versículo, né, de 10 de Apocalipse 19 também nos chama a atenção. Conservo. É um servidor, um auxiliar do mesmo Senhor. Nós servimos ao mesmo Senhor, que é Jesus, tanto os anjos quanto as nossas vidas. Nós somos conservos. Conservos de quem? Do mesmo Senhor, o Cristo. Ele é o nosso Senhor. Então não temos por que adorar, prestar culto a esses anjos. Ele continua também dizendo, e teus irmãos ali no sentido de seguidores. Todos nós seguimos a Cristo. Todos nós seguimos a Cristo. Tá certo, meu amado? E tem o testemunho. O testemunho aí, ele fala sobre a verdade. É quem tem a verdade. A verdade é o Cristo. Não é o homem, não são os anjos, não são as hostes infernais, mas é o Cristo que possui essa verdade. Então, somente a Ele adoraremos. Somente a Ele vamos servir. E o Cristo é aquele que é o nosso mediador. Então, meu amado, essa é a primeira coisa que cai por terra na parte do misticismo. O culto aos anjos a qual ele estava se referindo aqui. Mas tantos outros perigos que tem nos permeado. O culto que precisa ter, o culto da unção com óleo. Isso cai por terra, meu amado. O que nós temos que ter é um culto de adoração ao Senhor. Um culto da prosperidade. Isso cai por terra porque nós temos um culto de adoração ao Senhor. O culto que te promete casa própria. O culto que te promete a cura. O nosso Deus pode todas essas coisas. Te fazer prosperar, te ministrar sobre a sua vida a cura, mas Ele não permite que nada possa ocupar o seu lugar. O culto e a adoração somente a Ele. A letra B fala sobre as visões. Os heréticos de Colosso se firmavam em coisas que supunham ter visto. Supunham ter visto. Quanto é perigoso, meu amado, falar de coisas que não foram vistas, não foram dadas por Deus. Valorizavam exageradamente as suas experiências emocionais e iluminações particulares, comparando-os com a fé histórica. Sabe, meu amado, é perigoso demais
fazer de uma experiência pessoal uma doutrina. Entender que tudo aquilo que vivemos pessoalmente pode ser uma doutrina bíblica para que todos possam viver igualmente. Não, meu amado. O que é uma doutrina é aquilo que a Bíblia ensina, a sã doutrina. Mas, meu amado, as experiências são vividas por cada um. E cada um tem a sua experiência com Deus. Ele é particular, ele é singular. O problema é quando nós criamos, então, uma doutrina com base em experiência. Não se existe isso. Não se existe essa possibilidade. Não há necessidade de revelações extra-bíblicas por meio de visões, porque havendo Deus outrora falado muitas vezes e muita maneira aos pais pelos profetas, esses últimos dias nos falou pelo Filho. Meu amado, vamos pensar nisso aqui com maturidade espiritual. Deus é aquele que ainda, e se Ele desejar, Ele vai usar quem Ele quer, com dons de visões ou com dons de profecias. Mas, meu amado, a profecia plena são as Escrituras, e ela já nos trouxe a direção. E com maturidade e com entendimento da mesma, toda visão e toda profecia ela precisa ter uma coerência bíblica. Ela não pode de forma alguma ferir aquilo que as Escrituras nos diz. Aquilo que as Escrituras nos ensinam. Nós precisamos estar bem atentos a essas coisas. Se uma visão foge àquilo que ensina as Escrituras, meu amado, não aceite. Se a profecia foge àquilo que ensina as Escrituras, foge dela. Porque aqui está, meu amado, a profecia querigmática, a profecia pregada, a profecia revelada, a profecia plena. Então, todas as outras precisam estar indo de encontro a ela. Seria essa, meu amado, a carta magna do cristão. Seria essa, uma constituição maior, a qual todas as outras coisas não podem ferir, não podem ir contrário a ela. Mas entendo, meu amado, que o Senhor é soberano. Ele faz como quer. Ele continua falando e usando os seus filhos para, então, avisar a sua igreja de algo que ele vai realizar e algo que ele vai fazer. Mas, meu amado, não espere, não permita ser guiado somente pelaquilo que foi revelação, pelaquilo que foi visão, pelaquilo que foi profecia. Esses dons são contemporâneos, mas com maturidade espiritual e com a Bíblia como sendo aquilo que vai estar pautando a nossa vida. Amém? Então, o que nós vamos ver aqui? Que em Hebreus 1, em 1 e 2, pessoas que introduziam coisas secretamente, a qual Deus nunca quis revelar a nós. Sabe, meu amado, é um perigo. Porque, na verdade, são coisas que Deus não quis mostrar, Deus não quis falar, e as pessoas ainda utilizam o nome de Deus. Assim Deus disse. Deus mandou te dizer isso, quando na verdade Deus não mandou dizer nada. Ai daquele que diz algo que o Senhor não mandou dizer. E coloca ele como sendo aquele que vai dar pauta, aquele que vai dar concretização àquilo que foi falado. Então, dessa vez, nós vamos estar lendo Hebreus 1, os versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, ele coloca aqui, outrora, há muito tempo atrás, de quando então foi escrita, ali o autor dos Hebreus nos traz o que foi escrito. Muito tempo atrás, ele utilizou o quê? Ele utilizou o quê? Falado, pregado. Foi pregado, foi falado. E ele continua dizendo assim, muitas vezes, maneiras variadas, quanto a tempo e ações. Então, vamos pensar aqui, há muito tempo atrás, foi pregado de maneiras variadas, quanto a tempo e ações. E nós vemos isso, meu amado, muito claramente, lá nos profetas do Antigo Testamento,
Homens que foram usados por Deus de maneiras diferentes, de formas diferentes, com ações diferentes, mas debaixo da direção de Deus para edificar o seu povo. Para edificar o seu povo. Ele continua falando aqui em Hebreus 1:1, de muitas maneiras, né? Maneiras diversas, como eu já havia colocado. Aos pais aí ele tem uma ideia de progenitor, de fundador, um povo, uma tribo. Então o povo de Deus recebeu dessa maneira. Há muito tempo atrás foi pregado para eles de forma diferente, com ações diferentes. Os profetas do Antigo Testamento foram levantados com esse propósito, para então falar ao seu povo, e Deus utilizou a vida de cada um deles na simplicidade que tinham cada um, ou na grandeza e na revelação daquilo que cada um deles tinham, para que falasse ao seu povo. E ele colocou então, nos últimos dias, no lugar ou um tempo, num lugar específico, num tempo específico, de uma maneira específica. Deus é assim. Naquele tempo, naquele momento, naquela forma, Deus falou ao seu povo, porque era um tempo a qual ele precisava falar dessa maneira. Amém, amados? Precisamos estar bem atentos a isso. E a letra C, ele fala da mente carnal. Enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, significado, inchado, sem a razão de ser, pelo entendimento dominado por sua carnalidade. Isso está lá em Efésios 4,17. A humildade que mascara a arrogância intelectual é falsa. A humildade que mascara a arrogância intelectual é falsa. Essa humildade que a pessoa se coloca dentro de possuir conhecimentos e achando que isso é terrível. É uma falsa humildade, uma mentira daquilo que a pessoa realmente tem em seu coração. E ele então, aqui o nosso autor colocou Efésios 4,17, que eu vou estar lendo com os irmãos. Efésios 4,17. Está assim escrito: "E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis, mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido." Na vaidade do seu sentido. Não ande mais dessa forma. Não ande mais com a sua mente carnal direcionando, dirigindo as suas coisas. Sabe por quê, meu amado? A sagacidade da mente humana e seu intelecto, toda a inteligência humana com o fim nela mesmo, é mero vento. Não produz vida. Algumas pessoas dizem que a teologia é fria. Eu não entendo que jamais pode ser. Porque a teologia é o estudo de Deus. Se é um estudo de Deus, ela não pode ser fria. Ela vai ser fria se uma pessoa não tiver uma relação com Deus. Aquele que estiver ensinando, recebeu somente a letra, ele com certeza, ele só vai trazer o entendimento da letra. Mas aquele que tem uma intimidade com Deus e tem recebido a iluminação de Deus para falar da parte dele, essa teologia ensinada por ele jamais será fria. Jamais será fria. Então, amado, a mente carnal, a sua sagacidade da mente, ela pode produzir com certeza esses danos na vida do ser humano. Amém. Então, agora nós chegamos ao número 2, né, do segundo tópico, que fala: retenha a cabeça. E temos como base Colossenses 2,19. Retenha a cabeça. Aí está assim escrito na nossa revista: tendo ultrapassado a doutrina de Cristo, lá em 2 João 9, os falsos mestres de Colosso foram descritos como não retendo a cabeça. O que é isso aí? Esse cabeça aí é a liderança da igreja. Essa liderança da igreja é o Cristo. Porque ele é a cabeça da igreja. E os membros é o corpo dessa igreja. Então precisamos estar nele, porque ele é a cabeça. E quando não se retém a cabeça, com certeza não pode se fazer parte do corpo. É como nós temos falado aqui a respeito daquelas pessoas que não querem estar mais no convívio da igreja, como se isso fosse possível ser igreja longe dessa reunião,
Por quê? Ali podem ter sofrido alguns danos, passado por algumas dificuldades, sofrido algumas coisas, e acabam então rejeitando agora. E aí precisa se diferenciar e dividir o que é instituição e o que é corpo de Cristo, a qual o Senhor, em todo tempo, diz que o corpo de Cristo precisa estar junto, congregar, estar na mesma situação, unido, se protegendo, compartilhando os dons e os talentos. Como posso ter um dom do Senhor, que ele serve para edificar o corpo do Senhor, e não estou nesse corpo? Com certeza eu não vou estar utilizando o dom devidamente. Então, esses homens aqui estavam sendo, foi visto que esses homens não estavam retendo a cabeça. O Cristo não estava sendo o centro deles. Mas vamos estar lendo aqui 2 João 9, a segunda epístola do apóstolo João, o versículo 9. 2 João 9. Está assim na segunda epístola de João, no versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se não tem a doutrina de Cristo, como foi lido aqui, ele não tem Deus. Não há como. Então, amadas, estejam bem firmados na doutrina de Cristo e nos seus ensinos. Ele é o cabeça. Se você não tem a cabeça, que é o Cristo, você não tem Deus. Não está nele. E aqui ele continua. Reter a cabeça significa estar consciente do fato de que Cristo é a cabeça e de que é necessário viver na dependência dele. O sentido desse versículo é fundamentalmente o seguinte: não há vida real para o cristão fora de Cristo. Não há vida cristã fora de Cristo. Precisa estar nele e nos seus ensinos. Não é um amontoado de corpos reunidos por um credo comum. O corpo somente experimenta o crescimento espiritual pela união com Cristo. Está lá em João 15, 4, 5. Foi lido, no nosso estudo bíblico pela nossa superintendente, que precisamos estar nele. Ele é a videira verdadeira e precisamos estar nele. A natureza humana tem a tendência de trocar a objetividade pela subjetividade, a mudança do foco de Cristo para a experiência. Hoje se nota a presença do misticismo nos movimentos em que as escrituras são colocadas em segundo plano, dando mais importância a visões e revelações. Como essa colocação do nosso autor aqui é uma realidade hoje. As escrituras estão sendo relegada a segundo plano, e ela jamais pode ser relegada a segundo plano. Hoje, muitas das reuniões são em volta de revelações, de profecias e de visões, coisas que podem ser simples experiências pessoais, ou até mesmo o homem se sentindo na necessidade de falar algo para aqueles que estão ao seu redor, e por isso acabam trazendo palavras, profecias que não são da parte de Deus, palavras que vêm destruir a vida de muitos irmãos, porque na verdade esse homem que é procurado por alguém que quer uma revelação, que quer uma profecia, ele pode se sentir obrigado, ou daqui a pouco ele se sente motivado, vamos dizer até assim, a estar falando algo que Deus não falou. E isso é extremamente nocivo. E isso é extremamente destrutivo. As Escrituras são o centro da realidade do ensino cristão. E precisamos estar bem firmados neles. Porque o Cristo é o cabeça. Então, amado, todas as coisas fluem dele e dependem dele. E por que essa verdade dele ser o cabeça? Porque todas as coisas fluem dele, vêm dele e dependem dele. Todos os planos, todas as direções, aquilo que vai ser o melhor para a sua vida tem que fluir do Senhor.
e na dependência dele você deve viver, não mais por sentimento, não mais pelaquilo que o teu coração te direciona. Muito difícil é isso, porque quantas vezes nós queremos uma coisa sem antes consultar ao Senhor, sem antes pedir a Ele a direção, se devo ou não fazer. E aí, amados, os cultos hoje não podem, de forma alguma, ser baseados em visões, em profecias, em coisas que venham fugir da realidade cristã. A igreja só permanece de pé no caso de todas as coisas serem dadas por Cristo. Tudo, meu amado. Tudo tem que estar em volta dele. O plano de oração, o plano da liturgia do culto, os louvores, a mensagem. É dessa forma que uma igreja verdadeiramente constituída e com verdade cristã se mantenham de pé. A sua vida cristã, ela precisa ter essa mesma verdade. O Cristo como cabeça. Não quero aqui me mostrar, Senhor, de forma alguma, uma pessoa que não acredita, uma pessoa descrente, uma pessoa que não crê em profecia, como muitas coisas são colocadas. Mas, meu amado, mas agora eu tenho a certeza que você pode caminhar maduramente, saber o que realmente é do Pai e aquilo que não é da parte de Deus. Então, os dons são contemporâneos. O Senhor dá aquilo que Ele deseja a cada um. Mas agora seja maduro para ver se essas verdades têm coerência com as Escrituras. Porque ela é o centro do nosso ensino. É aonde, através dela, o nosso Senhor, que testifica com a mesma e testifica com o Espírito que está em nós, vai nos trazer sabedoria, vai nos trazer ensinamento e vai nos trazer amadurecimento. Amém, amados? Eu vou estar aqui agora lendo Colossenses para hoje. Você se deixa levar por aqueles que anunciam outros meios para o crescimento espiritual, fora do conhecimento de Cristo e pela sua palavra? Aonde você tem buscado o crescimento espiritual? Então, com essas mesmas perguntas aqui, eu quero terminar rogando ao Pai que Ele possa te dar respostas, Ele possa confirmar aquilo que tu tem para a sua vida e aquilo que Ele tem falado com cada um de vocês. Que Deus realmente, através desses estudos, estejam abençoando as vossas vidas, vos dando a direção que lhe é necessária. Meu amado, nós retornamos aos nossos cultos no nosso templo, sabendo que estamos indo ali para glorificar e exaltar o Senhor. Mas continuaremos, sim, mantendo o nosso canal, aonde vidas que não podem estar ali, vidas que não podem estar no templo, porque é necessário o cristão estar no templo, junto com a igreja, junto com o corpo, cultuando e adorando o Altíssimo, compartilhando os dons e os talentos, possa estar, de alguma forma, se alimentando das verdades espirituais. Como já foi falado aqui no domingo, no nosso último encontro, sobre pela nossa superintendente, tomando todos os cuidados, né? Nós estamos ali no nosso templo, mas continuaremos com o nosso canal. E temos a certeza que Ele continuará abençoando as vossas vidas. Amém? Então agora nesse momento eu quero estar passando, entregando a nossa superintendente, que tem as orações finais, tem as considerações finais, e nós louvamos a Deus e pedimos que Ele continue abençoando as vossas vidas. Amém, amados? Amém? Bom, chegamos ao final de mais um tópico e agradecemos a sua companhia. Nós também queremos agradecer a todos que têm realmente se comunicado conosco, falado conosco sobre esse canal do YouTube. Muitas pessoas têm nos acompanhado. Nós estamos muito felizes pelo retorno de cada um. Nós queremos também hoje parabenizar nessa semana os aniversariantes da semana. Nós temos o Tom Wellington, é o meu genro, ele faz aniversário. Nós temos a minha filha Eloá. Nós temos o Diácono Domingos. Nós queremos também estar agradecendo por essas vidas, pedindo que o Senhor seja com eles, esteja abençoando em nome de Jesus. Agradecer também pelos livramentos que Deus tem nos dado. Lembrarmos sempre de agradecer por isso, pelas curas, pelas libertações, pela salvação de vida, né? Tudo que o Senhor tem feito é bom, muito bom.
E continuar também orando pelas vidas que pediram oração para nós. Pela vida do Jefferson, que teve um acidente muito ruim, né, de moto, que é parente da irmã Regina. Nós precisamos continuar orando por ele também, para que Deus venha efetuar o seu milagre na vida do Jefferson. E nós cremos, né, no que o Senhor pode fazer o melhor. Pela vida do seu Valdeci, que é pai da nossa irmã também, Vanessa, está internado também, que o Senhor venha também ali na vida dele, né, e usar aquelas pessoas que estão ali junto dele para falar de Cristo, para ajudar ele naquele momento tão difícil. Então, nesse momento, nós vamos estar orando, agradecendo ao Pai por todos os benefícios, por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. Queremos colocar a vida da Sônia, da Cora, do Zé, todas as pessoas que têm nos pedido oração. Amém? Vamos orar então? Pai, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade que Tu tem concedido a cada um de nós. Que privilégio, Senhor, estar na Tua presença. Que privilégio buscar a Tua face. Que privilégio estudar da Tua palavra. Nós viemos, Senhor, aproveitar cada momento, cada segundo que Tu concede a cada um de nós. Aproveitarmos, Senhor, tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E não só, Senhor, colocar dentro dos nossos corações e guardar, mas praticá-los. Colocar em prática, Senhor, para poder ajudar os outros que estão necessitados. Nesse momento, Pai, eu quero Te agradecer pela vida do Wellington, Senhor, pela vida da Eloá e pela vida do Diácono Domingos. Que o Senhor possa também, Senhor, estar na vida deles a cada dia mais e mais, se revelando a eles, ajudando nos seus propósitos, Senhor, ajudando eles nas suas necessidades, que eles venham caminhar contigo, ter firmeza, Senhor, a cada dia mais e mais. Renova a força deles, Pai, e que tenha uma semana abençoada na Tua presença. Peço também pelo Jefferson, Senhor, que o Senhor venha entrar com a Sua cura ali na vida do Jefferson, na vida do seu Valdeci. Senhor, entrando, ajudando o Senhor, dando, Senhor, a eles o refrigério. Mas, Deus, que Tu venha fazer aquilo, Senhor, que está no Teu coração. Que as famílias, Senhor, estejam também ligadas, estejam ali com o mesmo propósito de buscar o Senhor. Obrigado pelos livramentos, Pai. Obrigado pelo livramento do Patrick, pelo livramento daquelas pessoas, Senhor, também que, além de pedir oração, agradecer ao Senhor pela bênção concedida. Muito obrigada, Senhor, porque aprove o Senhor a conceder a cada um deles. Obrigado pela vida da Cora, a vida do Zé, a vida da Sônia. Cubra eles também, Senhor, com Teu sangue. Guarda a vida deles. Repreende todo o mal. Dê a eles também, Senhor, ajuda necessária no momento que eles precisam, Pai. Nós Te agradecemos pela escola bíblica, por todos que têm nos acompanhado, por tudo que o Senhor tem feito. Entregamos nas Tuas mãos, Pai. E na semana que vem estaremos juntos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.